A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce, é um prazer estar aqui hoje com vocês para estudarmos a última unidade do livro sobre os 5 ministérios, da autoria do pastor José Anderson. Nós hoje vamos estar estudando a segunda unidade, ela inicia na página 43, então, por gentileza, já pegue o seu livro, abra o seu livro e também pegue a palavra do nosso Deus, porque nós vamos precisar dela e pegue algo para que você possa fazer as suas anotações. Eu quero iniciar com vocês fazendo a leitura de Efésios 4, está aí no livro também, Efésios 4, verso 11 e verso 12. Por favor, acompanhe a leitura. Efésios 4, 11 nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós estudamos na aula anterior que ministério é trabalho, ministério é serviço. Ministério não é status, ministério é serviço. Então, quando se falar em ministério, você já entenda que ministério é a mesma coisa que serviço. Para os irmãos que não acompanharam a aula anterior da unidade 1, nós vamos fazer uma breve revisão. Mas sabendo que logo depois nós vamos tratar detalhadamente sobre cada um dos 5 ministérios, sobre os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Vamos então a uma breve revisão da unidade 1. Na unidade 1, nós estudamos que a igreja e os ministérios, que a igreja é comparada ao sal da terra, à luz do mundo, ao sacerdócio real, à noiva e esposa, edifício e templo. Nós vimos também que a igreja do Senhor é uma embaixada celestial aqui na terra, e se a igreja é comparada a uma embaixada, nós, servos do Senhor, somos embaixadores, que estamos aqui representando o nosso lar, a nossa pátria celestial. Também estudamos sobre os dons que são concedidos aos servos do Senhor, estudamos sobre o princípio da liderança servil e as características de um líder servidor. No princípio da liderança servil, nós estamos aqui enquanto servos do Senhor, não importa qual ministério que o Senhor Deus te entregou, você está aqui para servir. O seu papel principal é servir, porque ministério nada mais é do que serviço. Também nós entendemos que um líder servidor, ele tem como principal modelo Cristo. Cristo é o seu principal modelo. O principal exemplo a ser servido é Cristo, e ele está aqui para inspirar outros através da lei do exemplo. Também uma das principais características de um líder servidor é que ele tem a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mantenedor da igreja do Senhor. Então, nós estamos aqui como servos do Senhor. O Senhor Deus te entrega dons e ministérios, mas tudo isso que ele te entrega é para o bem da casa dele, é para o bem da igreja, é para você servir dentro da igreja. Primeiro porque nós estamos aqui para desempenhar o ID de Cristo, para executar o ID de Cristo, que é ganhar mais almas para o reino dos céus, sabendo que o Espírito Santo é quem está conosco, nos capacitando, nos ensinando e nos ajudando. Aleluias, glória a Deus. Vamos entrar então na unidade 2. Na unidade 2, nós acabamos de ler aqui em Efésios 4, 11, e lá no finalzinho do versículo 12, que diz assim, que tudo isso, tanto os que eles preparou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, com a edificação do corpo de Cristo. Então, todos os ministérios, que o Senhor nos deu, é para que possamos desempenhar um bom serviço dentro da casa dele. Aí nós temos aqui que o corpo de Cristo, para que ele funcione, para que nós possamos desempenhar esse ministério, esse serviço, nós temos que entender que o corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, cada
cada ministério é importante. Então, não existe um ministério mais importante do que o outro. Todos são importantes. Nós temos que entender que Jesus é o cabeça da igreja. Então, neste corpo, Cristo é a cabeça. Depois nós temos aí a questão dos 5 ministérios. E que nós vamos começar a estudar sobre os apóstolos. Depois que nós observamos sobre a questão dos apóstolos, porque eles foram, né, aqueles que estabeleceu para dar início à igreja aqui na Terra, para trazer os princípios fundamentais da igreja primitiva. Depois nós vamos ver a questão dos profetas, a importância dos profetas nos nossos dias e no passado. Nós vamos ver também a questão dos evangelistas, a importância do evangelista dentro do corpo de Cristo. Vamos ver a importância dos pastores e dos mestres. Porque, meus irmãos, a nossa principal função aqui, dentro do corpo de Cristo, antes de ser um apóstolo, antes de ser um evangelista, antes de ser um profeta, um mestre, um pastor, é de ser servo. Porque ministério é serviço. Então, meu irmão, eu quero que você entenda, e eu sei que você é uma pessoa muito inteligente e vai entender que ministério não é para que você seja louvado ou seja servido, mas o ministério de Cristo, que Cristo está te presenteando, que Cristo está te dando, é para que você sirva, para que você trabalhe para o bem da obra dele. E aí, nós temos aqui, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4:12. Então, tudo isso aqui, todos os 5 ministérios que você vai receber, é claro que nem você não vai receber todos os ministérios. Cristo, ele vai te entregar um ministério que ele vai te usar para o bem da obra dele. Então, se você quer descobrir qual que é o ministério que Cristo quer que você desempenhe aqui nessa terra, é fácil, meu irmão. É só você ir para o jejum e para a oração. Porque Cristo vai revelar para você aonde é que ele quer te usar para o bem da obra dele, entendendo que o ministério é serviço. Porque aqui nós estamos vendo, no desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Então, para a edificação do corpo de Cristo, ele deixou os 5 ministérios para que nós possamos trabalhar para o bem da igreja do Senhor, para o crescimento da igreja do Senhor. Vamos então entrar agora no primeiro ministério, que é o do apóstolo, né? Dos apóstolos. Que nós temos aqui a questão do, quando falamos em apóstolo, nós estamos falando, né, de líderes mais importantes da igreja primitiva. Por quê? Porque quando Cristo subiu aos céus, ele deixou aos apóstolos, aos seus discípulos, a função de levar a palavra até os confins da terra. Então, os líderes mais importantes da igreja primitiva são os apóstolos, porque foram eles que deram o pontapé inicial. Então, assim, é importante estudar, porque toda a doutrina, todas aquelas normativas que dão início à igreja primitiva, vieram dos apóstolos, que foram orientados pelo Espírito Santo de Deus. Depois nós temos aqui que o apóstolo, ele é um delegado, esse é o significado da palavra apóstolo, ele foi delegado, é um mensageiro, é um enviado. Então, o apóstolo, ele é como, para simplificar para vocês, é como se fosse um missionário, ele foi delegado, ele é um mensageiro, ele foi um enviado para fundar igrejas. Então, nós temos aqui que representa o apóstolo, ele representa aquele que o enviou. Então, os apóstolos, eles estão aqui nessa terra, eles vieram aqui, eles foram constituídos para representar aquele que o enviou, que no caso é o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos também que entender que os apóstolos, né, como aqui nos slides está mostrando, os 12 apóstolos, né, os líderes da igreja de Jerusalém. Nós temos aí a questão dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus. E o período que ele passou treinando esses 12 apóstolos. Com a morte de Judas, constituiu-se Matias como mais um apóstolo para fechar aí a questão dos 12. Mas eles foram chamados, né, para liderar a igreja em Jerusalém. Tanto é que no advento, né, da questão do Pentecoste, que Cristo falou para eles ficar em Jerusalém até que do alto
sejam revestidos do poder. Depois que eles receberam ali o revestimento através do Espírito Santo de Deus, que eles saíram, né, para promover essa questão da evangelização, essa questão de fundar a igreja. Nós temos aqui do lado falando que os 12 apóstolos, eles eles receberam a designação feita pelo próprio Senhor Jesus. Os 12 discípulos foram treinados e capacitados pelo próprio Jesus para serem seus representantes. Então, aqueles 12 homens que foram escolhidos por Jesus, né, do meio da multidão, eles foram escolhidos, foram designados e foram treinados por Cristo. Aí nós temos aqui algo interessante, que é a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus, ela aguça a curiosidade e desperta suas emoções. Ela aguçava a curiosidade dos apóstolos e despertava as emoções. Porque Cristo, ele mostrava em público, ele dava o exemplo em público e depois, em secreto, no privado, ele estava a razão daquilo que ele fez. Então, a pedagogia de Jesus é essa, a lei do exemplo. Ele dava o exemplo em público, ensinando para os discípulos, ensinando, né, os apóstolos, e depois, em secreto, ele explicava para eles o porquê que ele fez aquilo. Então, os apóstolos, eles são muito importantes, eles foram muito importantes, e nós temos aqui, na palavra do nosso Deus, a orientação dos apóstolos, que eles deixaram aqui as orientações que foram dadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos conduzir outros e também sermos conduzidos dentro do propósito de Cristo. Amém? Aleluia. A questão dos apóstolos, meus irmãos, eles que foram ensinados, o apóstolo ele foi ensinado por Cristo. Cristo os ensinou a orar, os ensinou a ter fé, os ensinou a respeitar as pessoas, a amar, a respeitar os outros e também a estabelecer prioridades. O apóstolo, ele tem que estabelecer prioridades. Então, eles estabeleceram naquela época prioridades do que eles deveriam fazer. Porque eles não poderiam fazer tudo, mas eles estabeleceram aquilo que era principal. Também Cristo ensinou a eles sobre falar sobre a fé. Essa questão tão importante que o apóstolo ele tem que falar sobre a fé. Ele tem que falar sobre a fé porque ele estava ali para fundar igrejas. Ele estava ali para dar um exemplo de servo de Cristo, de quem esteve com Cristo, né, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde a época do batismo de João até a ressurreição. Então, nós temos aí que Cristo ensinou aos apóstolos como reagir às oposições e às perseguições. Cristo ensinou eles a terem equilíbrio, a ter temperança, a ter autocontrole. É fácil isso? Não, não foi fácil para eles, mas Cristo ensinou a eles tudo isso. E Cristo hoje está ensinando isso para cada um de nós também, como ensinou para o apóstolo, né, para os apóstolos dele. Aí nós temos também que todas essas regras, tudo que Cristo ensinou aos apóstolos, esse ensinamento todo ele foi validado através da ressurreição, porque eles viram, eles presenciaram essa questão da ressurreição de Cristo. Então, eles sabiam que valia a pena trabalhar para Cristo, para o bem do reino dos céus. Por quê? Porque eles sabiam que se eles morrerem, quando morrer, eles iriam ressuscitar, iriam ao encontro do nosso Cristo na época do arrebatamento da igreja. No período em que a igreja vai ser arrebatada, no qual nós teremos o nosso corpo transformado e nos encontraremos com Cristo nos ares. Então, assim como Cristo ensinou aos apóstolos a orar, a ter fé, a ter prioridade, a amar as pessoas, a respeitar as pessoas, a falar sobre a fé, a saber reagir diante da oposição e das perseguições, a ter equilíbrio, Cristo está nos ensinando isso hoje. Você que quer ser um líder de excelência dentro da casa do Senhor, você tem que ter essas regras aí na sua vida também, porque isso foi ensinado por Cristo. Aleluias, vamos seguir? Nós vamos aprender um pouquinho também agora sobre o apóstolo Paulo, porque além dos 12 apóstolos, nós também temos os 12 apóstolos e Paulo. Paulo, ele foi constituído o apóstolo dos gentios, porque nós vimos anteriormente que os 12 apóstolos, eles estavam ali para trabalhar em Jerusalém. Agora, Paulo não. Paulo, ele foi lançado, né, para ir além.
Ele foi apóstolo do gentio, daqueles que outrora não eram considerados povo de Cristo, né? Não fazia parte deste povo que vai morar no céu. Então, a partir do momento em que Cristo, ele designou o apóstolo Paulo para ir ganhar almas além de Jerusalém. E ele fez várias viagens missionárias. Então, o apóstolo Paulo, como vocês podem observar aqui no tópico 2, ele foi considerado o maior implantador da igreja no Novo Testamento. Porque ele foi além, ele amava as almas, ele buscou almas, ele fundou várias igrejas. No tópico 3 nos diz aqui que ele, além de fundar a igreja, ele ainda é formador de líderes e de obreiros. E no tópico 4 nos fala que ele era um escritor inspirado. Então o apóstolo Paulo foi um exemplo de apóstolo, gente, surpreendente, porque ele foi o apóstolo dos gentios, ele foi um maior implantador de igreja no Novo Testamento, ele foi um formador de líderes e obreiros, ele foi um escritor inspirado. Olha que as cartas paulinas, né, os livros escritos por Paulo, nos motiva a ser pessoas melhores, a ser cristãos segundo a vontade do nosso Deus. E aqui temos lá em Gálatas 1, do versículo 11 e versículo 12, que nos diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então, Paulo está nos orientando que o evangelho que foi anunciado por ele não era de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas 1, 11, versículo 11 e 12. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui que ele recebeu do Senhor a revelação daquilo que ele colocou nos seus livros, daquilo que ele colocou nas cartas. Então, meus irmãos, Paulo foi um grande apóstolo. Foi um grande apóstolo porque o Senhor Deus o orientou, o Senhor Deus o guardou, o Senhor Deus o transformou, porque se você conhece bem a história, antes ele era perseguidor da igreja. Mas o Senhor Deus deu para ele uma nova oportunidade, ele teve um encontro real com Cristo, por isso que ele é considerado apóstolo, porque ele teve um encontro real com Cristo. E nesse encontro real, ele teve uma conversão real, que fez dele um homem que amava a Cristo e amava também o outro. Porque antes, quando ele perseguia a igreja, que aprisionava e que dava ali voto para que os cristãos fossem mortos, ele agora é uma pessoa que implanta igreja, que ele ama, né? Nas cartas dele nós percebemos esse amor, esse zelo pelo outro. E além de ser um escritor inspirado, com verdadeiras revelações vindas do trono do nosso Deus. Seguindo aqui, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre os outros apóstolos e o valor do apostolado. Nós temos aqui que o pastor José Anderson, quando ele trata sobre os outros apóstolos, né? Está lá na página 55, que ele fala que no Novo Testamento fala de outros apóstolos. Esses não tinham o mesmo peso que tiveram os 12 e o apóstolo Paulo. Contudo, eram líderes da igreja do Senhor. Então, ele fala de Tiago, ele fala de Barnabé, de Andrônico, ele fala de Júnias. Há uma polêmica aí, se as pessoas falam, mas era uma mulher ou era um homem. Meus queridos, nas pesquisas realizadas, nos diz que o nome Júnias, que é de origem do grego, que é um nome de origem masculina. Como o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Então, esse nome é de origem masculina. Então, assim, se você quiser pesquisar mais sobre este assunto, mais o que nós obtivemos aqui através das pesquisas, que é citado, né, na questão lá em Romanos 16, 7, que fala sobre Andrônico e Júnias, né, que fala que Paulo pede para que tratem eles bem, porque além deles serem parentes, eles se converteram a Cristo primeiro que ele, né? Que tiveram essa vivência de tudo que Cristo ali passou. Então, assim, ele fala desses demais apóstolos que eles eram líderes da igreja do Senhor, mas que eles não tiveram todo aquele peso que o apóstolo Paulo teve e os 12 apóstolos tiveram também.
Mas isso não diminuiu a importância deles, porque eles também foram líderes dentro da casa do Senhor. Aí nós temos aqui que o comentarista, né, o pastor José Wantes, ele fala assim que o apostolado tem implicações históricas e teológicas. Qualquer igreja só será bíblica se for apostólica, pois seus ensinamentos nos mantêm dentro da rota deixada por Cristo. Então, é através das orientações dadas por Cristo aos apóstolos que nós estamos aqui seguindo a rota que nos direciona para o céu. Então, a importância dos apóstolos é muito grande, porque eles foram verdadeiros líderes, ao qual Cristo indicou para eles todas as primícias para a igreja primitiva e também para a igreja atual. Seguimos então aqui. Agora nós iremos falar sobre os profetas. Abra o seu livro aí na página 56, no tópico 1.2, que trata sobre os profetas. A questão dos profetas, nós temos aqui que o profeta, ele é um anunciador, um declarador da vontade de Deus. Então, o profeta, ele não fala de si mesmo. Um verdadeiro profeta, ele não fala de si mesmo. Ele é um anunciador, um declarador da vontade do nosso Deus. Também nós temos aqui no tópico 2 que os profetas antes, eles eram como videntes, por causa da sua sensibilidade com o sobrenatural. Por este contato direto com o sobrenatural, nessa porta aberta entre os céus e a terra, e por ser boca de Deus para os homens, eles eram considerados como videntes, porque eles estavam vendo o futuro e via também o passado, para poder trazer à luz aqueles que estavam em pecado, para que houvesse salvação, e também para que pudesse promover na igreja do Senhor a questão do que estava por vir. Então, eles também eram considerados videntes. Lá no tópico 3, nós vemos que há dois tipos de profetas. Os verbais, aqueles que declararam, proclamaram a vontade de Deus, só verbalizando, e os literários, aqueles que, além de declarar a vontade de Deus verbalmente, ainda deixaram escrito essas profecias, que foram também consideradas parte da palavra do nosso Deus, né? Como profecias também contidas na palavra do nosso Deus. No tópico 4 fala, o ministério de profeta é útil para a edificação da igreja. Ele é um ministério muito importante. Por quê? Porque para que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Está lá em 1 Pedro 4,10, que nos diz que toda essa graça de Deus que foi nos liberada através do ministério é importante, nas suas múltiplas formas. Então, o ministério de profeta é muito importante. Aí nós temos aqui que o escritor nos diz que a função se vale da inspiração do Espírito Santo para edificar, para consolar e para exortar o povo de Deus. Dessa importância do peso dos profetas no passado, dos profetas também nos dias de hoje, porque Deus ainda usa profetas dentro da sua casa para revelar o passado, para nos falar sobre as coisas que irão acontecer, para nos edificar, palavras que vêm da boca do nosso Deus para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar. Então, meus irmãos, a função, o ministério de profetas, ela é muito importante e vai continuar sendo muito importante. Aleluias, glória a Deus. Vamos seguir aqui. Então, nós temos aqui, meus irmãos, só para finalizar, que essa função de profeta, ela não se valeu só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, toda profecia ela tinha que ser colocada à luz da palavra de Deus. Então, agora não era só receber a profecia, mas também colocá-la à luz da palavra de Deus. Se fosse boa, glória a Deus. Se fosse ruim, não estivesse condizente com a palavra de Deus, aquele profeta era tido como um falso profeta. Vamos seguir então? Nós agora vamos falar sobre o evangelista. A função do evangelista é a de levar as boas novas de Cristo ao Salvador. Seu trabalho não é um lugar fixo,
mas itinerante. É o que sai em busca dos perdidos e o traz à casa do Pai Celestial. Né? Uma palavra dita aqui pelo nosso querido pastor Elianai Cabral. Então, a função de evangelista é uma função muito importante. É o terceiro ministério aí. É uma função muito importante porque o evangelista, ele tem aquele papel de levar as boas novas de Cristo, levar as boas novas de salvação às almas perdidas. E o evangelista, o papel dele não é ficar nas quatro paredes da igreja. Não é essa a função do evangelista. A função do evangelista é de ir atrás das almas perdidas e mostrar para ela que na página 59 nos diz o seguinte, que todo evangelista precisa compreender que as pessoas que estão no mundo estão cegas espiritualmente. Então, através da oração, ele tem que buscar essas almas para trazer essas almas para a luz da palavra de Deus. Também na página 59 ainda nos diz: a maioria das pessoas sem Deus não virão à igreja e que sua atuação não pode ser entre quatro paredes do templo. Eles têm que ir lá buscar lá fora essas almas como um pescador, como alguém que saiu a semear. E também que ele é diretamente responsável pela promoção da evangelização e que seu ministério é de caráter influenciador. Então, o papel do evangelista é muito importante, meus irmãos, porque ele é aquele que leva as boas novas para o que está lá fora. Aí nós temos aqui no tópico 1 que o evangelista ele tem que ser exemplo de cristão e ter domínio das escrituras, porque ele vai ganhar as almas por meio da palavra do nosso Deus, não é por meio de fábulas, não é por meio de histórias, é por meio da viva palavra do nosso Deus. Para isso, o evangelista ele tem que ser um exemplo em tudo, porque as pessoas que estão lá fora, que não leem a Bíblia, que não conhecem a Deus, vão estar lendo a vida do evangelista. E se a leitura que eles fizerem da vida do evangelista for boa, e que se esse evangelista tiver domínio das escrituras, né, que ele consiga falar de Cristo e a partir de qualquer parte da escritura, as pessoas vão querer ser igual a ele, as pessoas vão querer vir para a casa do nosso Deus. No tópico 2 nos diz que ele tem que ter coragem de anunciar o evangelho. O evangelista ele não pode ser covarde, tem que ser uma pessoa, um servo corajoso, porque o covarde não consegue ir além, não consegue proclamar a palavra do nosso Cristo a tempo e fora de tempo. Na provação, na luta, no deserto, o evangelista, aonde ele chega, tem que falar de Cristo. Ele tem que falar do amor de Deus. No tópico 3 nos fala isso aqui, ó, que o evangelista, o Cristo precisa ser o centro da sua mensagem. O evangelista não vai falar de história, de fábulas, ele tem que falar de Cristo que morreu na cruz para salvar a humanidade. Então, o papel de evangelista é levar as boas novas, a boa nova de Cristo. E Cristo nos ama, que por nos amar, morreu em uma cruz por nós. E que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e que um dia vai voltar para levar todos aqueles que amam e obedecem a Deus. Então, o evangelista é aquele, meu irmão, que chega perto de alguém que não conhece a Cristo, e ele fala de Cristo o tempo inteiro, e aquela pessoa, não, eu quero conhecer esse teu Cristo, porque ela fala com tanto entusiasmo. Ele inspira as pessoas a quererem ser iguais a ele, a querer conhecer a Cristo. No tópico 4 nos diz que o evangelista é um servo obediente. Meu irmão, como você é um evangelista sendo desobediente? Porque primeiro você tem que dar o exemplo. Então, o evangelista, uma das principais características dele é ser um servo. Está aqui para servir e ser obediente. Obediente a Cristo, obediente a Deus, obediente à voz do Espírito Santo de Deus e obediente ao seu pastor. Porque o evangelista, ele tem um pastor, que ele deve explicações de obediência. No tópico 5 nos diz que ele tem que ter disposição para ir em qualquer lugar designado por Deus. O evangelista, ele tem que ser corajoso, ele precisa ser obediente, porque aonde Deus mandar, ele tem que ir. Porque o papel dele é levar as boas novas de Cristo aos cativos, para que haja salvação, para que haja libertação. O evangelista, ele vai lá fora buscar as almas e trazer para dentro da casa do nosso Pai Celestial. Nós temos um exemplo bem interessante aqui, que está lá em Lucas 8, 5 e em Lucas
8:11, que nos diz que o semeador saiu a semear. Então, Cristo, que é o principal evangelista, nos deu esse exemplo, que ele saiu a semear. E semeava o quê? A palavra de Deus. A semente que o evangelista sai a semear é a palavra do nosso Deus. Então, esse terceiro ministério, que é o ministério do evangelista, ele é muito importante, porque todos nós, enquanto servos de Deus, nós temos que cumprir o ID, que é buscar, né, as almas, que é evangelizar. Mas o evangelista, ele foi direcionado, ele foi delegado por Cristo para fazer isso. O evangelista, gente, é aquela pessoa que ele é incomodado, ele é inquieto, ele tem que falar de Cristo em todos os momentos. Em todo o tempo ele tem que falar de Cristo. O evangelista, ele inspira. Eu me lembro bem de um pastor aqui das nossas congregações que a ministração dele, quando ele ia ministrar, ele ministrava 15 minutos. E quando ele terminava de ministrar, ele já fazia um apelo. E eu me lembro bem de diversas vezes sentir aquela vontade imensa de me levantar e ir de novo aceitar Jesus. Porque era o poder de Cristo na vida dele de evangelizar, de buscar as almas que estão perdidas, era tão grande que todas as vezes que eu ouvia esse pastor, esse evangelista, né, ministrar, eu me sentia com vontade de aceitar Jesus de novo, porque ele me inspirava. Eu sentia aquele desejo de estar perto do meu Salvador. Então, meus irmãos, se você está buscando em Deus para ser um evangelista, você vai ter que saber que você vai influenciar pela lei do exemplo, você tem que ser corajoso, você tem que ser obediente, você tem que conhecer e dominar as Escrituras, você tem que ser um servo fiel e você tem que estar disponível para ir aonde o Espírito Santo de Deus te mandar. Aleluias, glória a Deus. Vamos seguir aqui. Vamos agora para o quarto ministério. O quarto ministério, meus irmãos, o quarto ministério, abre aí o seu livro. O quarto ministério está lá na página 63, no capítulo 2 da segunda unidade, página 63, que fala sobre o pastor. Eu achei tão interessante o comentário aqui do pastor José Wantes, o escritor do livro, que ele nos diz o seguinte: dos 5 ministérios fundamentais, o pastoral é o que mais se destaca, pois nele pesa a responsabilidade de cuidar das ovelhas do sumo pastor. Meu irmão, nós vimos aqui a importância do apóstolo, a importância do profeta, a importância do evangelista. Vamos ver a importância do mestre. Só que todos esses outros ministérios, uns fundam a igreja, outros são aqueles que é boca de Deus direto, né? Que é a boca de Deus direto para a humanidade, que traz a revelação quentinha do trono da graça. O mestre é aquele que zela com cuidado pela palavra, para ensinar a verdade. Mas todos esses e os evangelistas, eles pegam as almas que eles ganharam através do ministério e levam para a igreja para ser cuidada pelo pastor. Não é que o ministério pastoral é o mais importante dos 5 ministérios. O diferencial é que o pastor é que cuida das almas que foram, né, adquiridas, granjeadas pelos outros ministérios. Então, os outros ganharam, traz para a igreja. O pastor, ele tem que cuidar dessas almas, porque ele tem que um dia entregar essas almas, essas ovelhas, ao sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o ministério pastoral é um ministério pesado. É sim, é um ministério pesado, porque está sobre os ombros do pastor a questão de amar as ovelhas como Cristo amou, de cuidar da igreja para um dia entregar para o noivo. Nós temos aqui iniciando, meus irmãos, eu coloquei essa simbologia aqui da igreja, e o pastor está aqui no coração da igreja, porque o pastor imprime no rebanho a sua marca. Nós que somos ovelhas do pastor João da Cruz Gomes Feitosa, nós temos a marca do nosso pastor. Ele é um pastor obediente.
pastor que ama a Cristo acima de tudo, ele é um empreendedor de vidas. Então, nós temos essa marca do nosso pastor presente em nós. Aí aqui também vem dizendo que o ministério de um pastor é obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. Nenhum pastor que foi realmente escolhido por Cristo, que recebeu esse ministério de Cristo, porque nós sabemos que tem falsos pastores por aí. Estou falando dos verdadeiros. O verdadeiro pastor, aquele que recebeu o ministério de Cristo, ele só aguenta ser pastor porque ele recebeu esta obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus como mantenedor da igreja, o consolador, o que zela, o que cuida, é quem cuida também do pastor e que sustenta o pastor para que o pastor cuide das ovelhas do sumo pastor. Então, meu irmão, você deseja ter um ministério pastoral, se você já está orando, se você está buscando e já está sentindo que o Senhor Deus está te capacitando para ser um pastor, saiba que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque senão você não aguenta não, que o peso é grande. E você vai imprimir no rebanho, nas ovelhas de Cristo, a sua marca. Porque você é o representante de Cristo aqui. Então, se você é o representante de Cristo, você tem que fazer tudo conforme o Cristo te ensinou, através dos apóstolos, através da palavra dele. Nós temos aqui também que o pastor é o servo que está conduzindo a noiva do Senhor ao encontro do noivo. Porque nós sabemos que o pastor, ele está aqui para ensinar. O que é o pastor? É aquele que alimenta as ovelhas. Aqui nós temos um comentário feito na página 62, lá no finalzinho, diz assim, que a palavra pastor tem o sentido de aquele que proporciona pasto às ovelhas, para que as ovelhas se alimentem, ou seja, aquele que alimenta o rebanho. Então, se você tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de alimentar o rebanho, faça com excelência. Porque para quem muito foi dado, muito será cobrado. Você um dia, meu irmão, que está se preparando para o ministério pastoral, que já sentiu que é esse ministério que Deus tem para você, saiba que você está preparando a noiva do Cordeiro. E que você tem que entregar ela para o seu noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pureza. Então, seja um exemplo de bom caráter, de obediência, para que o rebanho possa aprender isso também, para que o rebanho, um dia, você possa entregar ele na mão do sumo pastor. Aleluias! Nós temos aqui também que o pastor é o gestor da igreja diante dos homens e de Deus. Essa questão do peso do ministério pastoral é porque você, além de ter todo este compromisso com a igreja do Senhor, porque você vai entregar um dia ao sumo pastor, você também é representante representante de Deus aqui na terra. Então você tem que prestar conta a Deus e aos homens, porque a igreja ela é um organismo, faz parte do corpo de Cristo, mas também é uma organização, é uma instituição, que enquanto instituição tem seus deveres aqui. Enquanto instituição, o pastor tem que ser uma pessoa que planeja, uma pessoa organizada, porque ele tem que buscar formas e organizações de manter a igreja, porque a igreja ela tem conta de água, de luz, de telefone, de funcionário. Cristo não vai mandar todo mês um anjo vir aqui e entregar ao pastor o dinheiro para pagar a luz, água, telefone, não. Isso é organização pastoral, através dos dízimos, das ofertas que ele recebe dos fiéis. Que enquanto pastor, ele tem que ser fiel de administrar aquilo que o Senhor Deus colocou na mão dele com excelência, com responsabilidade. Ser pastor é uma responsabilidade muito grande. Não é você ser empresário, não. É ser servo de um Deus Altíssimo e prestar conta diante de Deus e dos homens. Aleluia! Aí nós temos aqui também o pastor José Wanderson, ele trouxe algumas referências importantes sobre ferramentas do ministério pastoral. Quais são elas? A oração. Um pastor tem que ter uma vida dedicada à oração. Um pastor, ele também tem que ter uma vida dedicada ao aconselhamento dos seus fiéis, das ovelhas. Um pastor, ele tem que ser amigo, tem que ser irmão. Ele tem que amar, ele tem que zelar, ele tem que ter paciência, ele tem que cuidar, ele tem que orientar. Ser pastor não é fácil não, meus irmãos. Por isso, ame o seu pastor, honre o seu pastor, respeite o seu pastor,
porque ser pastor não é fácil. Tem que ser amigo de quem está perseguindo ele. Tem que orientar quem está caminhando ele. Meu irmão, ser pastor não é fácil. Mas ser pastor é você ser representante do sumo sacerdote aqui nessa terra. E também o pastor, ele tem que ter o ministério da palavra e não pode terceirizar. Eu achei muito interessante essa fala aqui do pastor José Anderson, quando ele diz que o pastor, ele não pode terceirizar a palavra, é responsabilidade dele. É responsabilidade do pastor alimentar as ovelhas. Na página 70, no início da página, nos diz assim, que o pastor ele tem a responsabilidade de alimentar as ovelhas. É função pastoral alimentar as ovelhas. Esse alimento é produzido pela palavra de Deus. O púlpito é o lugar de onde sai a palavra de vida, de transformação. Orientam e fortalecem toda a igreja de Deus e o pastor é o principal responsável com o púlpito da igreja de Deus. Meus irmãos, é responsabilidade do pastor alimentar a igreja com a palavra de Deus, que vem do trono da graça. Não é função de pastor ficar inventando fábulas, histórias, não. É ser cristocêntrico, é falar de Cristo, é falar da verdade, é falar da palavra do nosso Deus. Não pode delegar isso a outros, não. E outra coisa, você tem que zelar por quem você coloca em cima do púlpito. Você que está aí se preparando para esse ministério, púlpito é um lugar santo. Se nós estamos aqui, preparando para ser ministro, para servir, temos que saber que temos que ser santo, porque o nosso Deus é santo e ele exige que nós também sejamos assim, tá bom? E aqui nós temos quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Está lá em 1 Pedro 5,4. Então é difícil ser pastor, é pesado, mas você vai receber a imperecível coroa de glória dada pelo nosso Deus. Meus irmãos, o ministério pastoral é um ministério que você tem que exercer com excelência, porque você está cuidando das ovelhas do sumo pastor que você vai ter que entregar para ele um dia. As ovelhas não são suas. Esse momento que elas estão passando pela sua mão para que você zele delas, para que você ame, para que você cuide, para entregar para o Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir? Agora estamos já nos aproximando do final desta unidade, onde nós vamos falar sobre a questão do mestre. Vamos estudar agora sobre o ministério do mestre. A sua responsabilidade é zelar pelo ensino sistemático e também pelo ensino prático das Escrituras. Meus irmãos, o principal papel daqueles que o Senhor escolhe para o ministério de mestres é zelar para que a Escritura, para que a palavra do nosso Deus seja ministrada com muita primazia e usando-se da verdade. Um verdadeiro mestre, ele é cristocêntrico. Ele é obediente, ele obedece o que está na Escritura, ele não anda por aí falando de ciências, falando de conhecimentos humanos, ele fala da verdade à luz da palavra de Deus. Aleluias! Também temos aqui que ele é um facilitador para que a palavra seja compreendida e praticada. Um verdadeiro mestre que tem o ministério, de ser mestre, de ser um doutor, sabe o que ele faz? Ele facilita para os demais o entendimento da palavra de Deus. Porque a palavra, gente, ela é simples. O nosso Deus, ele deixou com simplicidade a palavra dele, para que todos possam entender. Então, o papel do mestre é simplificar ainda mais essa palavra para que todos entendam e coloquem em prática. Também ele tem que ser um apologista da fé, defendendo as doutrinas fundamentais deixadas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Então, um verdadeiro mestre, ele tem que defender a verdade. Ele tem que defender aquilo que Cristo nos ensinou, que está aqui na palavra do nosso Deus. Ele está aqui para falar a verdade. Então, ele vai ensinar a verdade, doa a quem doer. O papel dele é ensinar a verdade das Escrituras. E zelar pelas doutrinas. Não negociar princípios. A
Aí também ele glorifica o Senhor Jesus pela revelação da palavra de Deus. Um verdadeiro mestre, aquele que ministra segundo a vontade de Deus, ele recebe a revelação da palavra do nosso Deus para que ele possa transmitir à igreja, para que ele possa ensinar a igreja. E ele é grato por isso. Ele não é egoísta, ele não se sente autoritário, detentor da verdade. Ele sabe que aquilo que ele recebeu vem da parte de Deus e é de Deus. Ele é humilde para admitir que é Deus que é tudo na vida dele. E ele tem que zelar pela verdade, pelo cumprimento da palavra, porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Irmãos, nós estamos chegando à última parte da unidade 2. E eu quero que você medite comigo. Eu acredito que vai ficar pequeno na sua tela. Então, você vai abrir a sua Bíblia em Efésios 4, do versículo 12 ao versículo 16. E que nos diz assim, nós vamos estar falando sobre a última parte aqui da unidade, que está lá na página 74. Chegamos ao final da nossa unidade, página 74. Que nos fala sobre os propósitos dos 5 ministérios. Por que dos 5 ministérios? Qual o propósito dos 5 ministérios? Nós vamos agora entender o propósito dos 5 ministérios, lendo Efésios 4, do verso 12 ao verso, do capítulo 12, do versículo, irmãos, verso é só no livro de Salmos, do versículo 12 ao versículo 16, que nos diz assim. Atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a obra do serviço, né? Que ministério é serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, os ministérios são para que haja edificação do corpo de Cristo. Lembrando que não há nenhum ministério mais importante do que o outro, porque todos são importantes, porque para que o corpo funcione de forma adequada, correta, todos os órgãos, todos os membros têm que funcionar. Então, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, meus irmãos, a unidade da fé. Então, os 5 ministérios, esses ministérios que são utilizados por Cristo para o bem da igreja, é para que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. É que nós tenhamos a unidade de que todos conheçam acerca do Filho de Deus. Que todos conheçam acerca do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade e atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a partir do momento que você tem unidade de fé, que você conhece, que você tem conhecimento do Filho de Deus, você vai chegar na maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Então, a importância dos 5 ministérios, meus irmãos, é para preparar a igreja do Senhor através da palavra do nosso Deus, para que as pessoas tenham unidade da fé, para que tenham maturidade cristã, para que a pessoa não seja criança, menino na fé, sendo jogado por vento de doutrina para lá e para cá. Ah, surgiu um novo vento ali, vai para lá. Surgiu um novo ministério ali, vai para ali. Tem um pastor pregando ali uma coisa diferente, vai para lá. Não. Nós estamos aqui, estamos sendo ensinados para termos o conhecimento do Filho de Deus, para termos o conhecimento da verdade, para não sermos jogados como boneco, como bola para lá e para cá, mas para permanecermos fiéis à palavra do nosso Deus, que é a verdade. Aleluias? Aí nos diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça da igreja, que é Cristo. Com o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, meu irmão, na medida em que você conhece mais sobre Cristo, que você conhece, que você que você conhece, tem maturidade cristã e para de ser criança jogada por todo vento de doutrina,
toda novidade, entendeu? Que você tem ciência que você é corpo de Cristo e como corpo você tem que trabalhar de uma forma para ganhar mais almas para o reino dos céus e ajudar a preparar essas almas para entrar no reino dos céus, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela vai crescer e vai crescer de forma saudável. Vai crescer de forma saudável. Então, meus irmãos, o propósito dos 5 ministérios é preparar os fiéis para que tenham unidade na fé e conhecimento do Filho de Deus, para que não sejam mais crianças levados por qualquer vento de doutrina. Aleluias, glória a Deus. Aqui, o pastor José Wanderson, ele faz até um resuminho. Ele fala assim, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos a varão perfeito, até que cheguemos à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, para que não sejamos enganados, para que sigamos a verdade, para que cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, que é Cristo. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês hoje, ministrando mais um pouquinho da palavra do nosso Deus, finalizando o livro que trata sobre os 5 ministérios. Que o nosso Senhor possa abençoar cada um de vocês e que você possa cada vez mais estudar mais, crescer mais e aprender mais, para que você possa ter de Cristo aquilo que Ele te prometeu e você possa desenvolver o ministério que Ele te deu com eficiência e com excelência. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor.